dia. Quero cumprimentá-lo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Nós já estamos dando início aqui à nossa EBD Home. Eu vou fazendo os últimos ajustes enquanto você vai chegando. Nós já estamos aqui no ar, mas crendo que a graça de Deus também alcança o meu e o seu coração. Deixa eu já liberar aqui. Aqui. Que Deus abençoe muito a sua vida. Bom dia, Beth. Seja muito bem-vinda, querida. Também você que vai entrando, pode ir dando um bom dia aí, que eu já vou dando um bom dia para você também. O rostinho da Beth já apareceu primeiro ali, por isso eu já identifiquei rapidamente, né? Mas seja muito bem-vindo, um tempo precioso para conversarmos com Deus, para estudarmos a palavra juntos. Essa manhã tão gostosa, onde podemos juntos nos achegar aos pés do Senhor. Quero começar em primeiro lugar orando. Fecha seus olhos, vamos orar, agradecendo a Deus pela nossa semana, agradecer a Deus pelo cuidado dEle. Querido Deus, nós queremos exaltar ao Teu nome e adorar ao Senhor pela semana que tivemos e pela nova semana que inicia-se hoje. Nós queremos adorar ao Teu nome pelo Teu cuidado, porque o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o Senhor tem sido o nosso conforto a cada momento, a cada dia, e nós adoramos ao Teu nome. Reconhecemos a Tua majestade, reconhecemos, ó Pai, que a palavra que nós queremos ouvir esta manhã é a palavra que vem do alto, a palavra que fala aos nossos corações, e nós clamamos ao Senhor. Fala conosco, derrama sobre nós a graça do Senhor, abre os nossos entendimentos, para que possamos compreender a Tua palavra, ter a compreensão daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em o nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Bom dia, Dona Eunice, tudo bem com a senhora? Bom dia, minha sogra querida, a Dona Rosina. Bom dia, meu sogro também, o Nériton, seja muito bem-vindo. Deus abençoe vocês esta manhã e Deus esteja fortalecendo também a vida de vocês. Convido a abrir a palavra do Senhor no Salmos número 105. Salmos 105. Salmos 105. Diz assim a palavra do Senhor: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos. Vou ajustar aqui para ficar mais pertinho. Cantai-lhe salmos. Perdi aqui minha fala. Narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos seus juízos de seus lábios, vós, descendente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Seus juízos permeiam toda a terra. A leitura foi do Salmo 105. Bom dia, Geni. Deus abençoe a sua vida, querida. E eu quero cantar um cântico. Chama-se Hoje é Tempo de Louvar a Deus. Hoje é tempo de louvar a Deus. Na verdade, a palavra de Deus diz que todo o tempo é tempo de louvar ao nome do Senhor. E hoje é tempo de louvar ao Senhor. Bom dia, Fábio. Deus abençoe também, viu? Deus abençoe com a paz do Senhor também. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá
convite é: vem louvar ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele habita no meio dos louvores. E nós temos o privilégio de adorar, em meio aos louvores, adorar ao nosso Deus e também desfrutar da sua presença que é santa. Ele que acalma o nosso coração, traz paz ao nosso coração. Esse Deus é o Deus que ama de uma forma assim imensurável. Não existe medida para esse amor de Deus e nós adoramos ao Senhor. Nós temos passado sempre um tempo de pandemia, de tantas informações e até mesmo a ausência do culto físico, né? E nesse momento eu gostaria que nós tivéssemos um tempo para tirarmos para orar pelas pessoas, pelas famílias que estão passando esse tempo de pandemia tão difícil, né? Nós cremos que somente a misericórdia de Deus para acalmar os nossos corações e falar também ao coração das famílias e ao coração daqueles que estão passando até mesmo pelo momento de luto, né? Então convido você a fechar seus olhos nesse momento e estarmos orando nesse tempo de escola também. Obrigado, Pai, porque a Tua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a Tua fidelidade, Pai. E nós cremos que o Senhor é um Deus misericordioso e o Senhor, ó Pai, nunca nos abandona, nunca nos deixa para trás. Nós queremos adorar ao nome do Senhor esta manhã, reconhecendo que sabemos que o Senhor é soberano sobre todas as situações, até mesmo sobre a pandemia que nós estamos passando, por esse tempo de ausência também da presença física da igreja, onde temos que ter cuidados diferenciados, mas nós cremos que também está debaixo do controle e da permissão do Senhor. E nós adoramos ao Teu nome, reconhecendo que toda a vida pertence ao Senhor. E a nossa vida, aquela é breve e nós voltamos ao Senhor, porque nós somos do Senhor, ó Pai. E nós adoramos ao Teu nome. Nós queremos clamar, ó Pai, pela Tua misericórdia sobre aqueles que estão enfermos, sobre aqueles que estão em sofrimento, sobre aqueles que perderam entes queridos, sobre, ó Pai, toda situação até mesmo de insegurança, mesmo aqueles que não estão infectados. Que o Senhor traga a Tua graça, a Tua paz, a Tua misericórdia. Sabemos, ó Pai, que o Senhor abre os céus quando os Teus servos oram e nós queremos clamar ao Senhor nesta manhã. Que a Tua misericórdia, ó Pai, esteja sobre o Teu povo, sobre as famílias da fé, mas também sobre a família daqueles que ainda não conhecem ao Senhor, para que eles tenham a oportunidade, através da Tua igreja, ouvir o clamor, ó Pai, do Teu povo e também que haja arrependimento e transformação em o nome de Jesus. Oramos gratos ao Senhor e adorando ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós temos, na quarta-feira, estamos tendo a nossa reunião de oração. Você é o nosso convidado. Quarta-feira, 7h30, 30 a 40 minutos. Esse é o tempo que, em média, que dura a nossa reunião de oração, onde nós vamos estar orando juntos, orando pelo seu pedido, orando para que Deus derrame da graça dEle, da misericórdia dEle. Então você é o nosso convidado a estarmos juntos, buscando a presença do Senhor. Também, no domingo de manhã em BD Home e 7 horas da noite o nosso culto de adoração. Nós temos alguns aniversariantes. E então nós temos a Liliane, dia 8. Dia 8 foi segunda-feira, foi aniversário da Liliane. Também aí a chegada do Pedrinho está breve, então está bem pertinho, já pode nascer a qualquer momento essa semana. E nós adoramos a Deus desde já pela chegada do Pedrinho e rogamos que ele venha com saúde, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. E vai ser pertinho do aniversário dali, né? Então, a Liliane fez dia 8, a tia Dalva fez terça-feira, dia 9. Ontem foi aniversário de casamento do seu Jádio e da dona Jacira, apenas 56 anos de casado, né? Bem pouquinho, né? Graças a Deus, esse casal que nós amamos e que nós temos tanto carinho e agradecemos a Deus por mais um ano de casamento que eles completam, né? Servindo ao Senhor e sempre buscando ao Senhor, servindo de testemunho também, né? Para que a fé, o casamento vale a pena
servir ao Senhor como um casal, como família, né? Bom dia, Dalvinha, seja bem-vinda. E vamos orar até pelo seu aniversário, Dalvinha. Você chegou na hora certa, na hora da oração do aniversariante. Eu não vou pedir para você vir à frente porque não temos espaço físico, mas adoramos ao Senhor pelo seu aniversário também. Então vamos orar? Querido Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por mais um ano que a Liliane completou de vida, a tia Dalva, por mais um ano que elas completaram de vida. Nós adoramos ao Senhor pelas bênçãos que elas têm recebido, adoramos ao Senhor porque elas têm sido presentes nas nossas vidas e têm sido bênção. Nós nos alegramos juntos e adoramos ao Senhor porque podemos celebrar como família também, família da fé, família em amor que o Senhor, ó Pai, tem nos proporcionado. Adoramos ao Senhor e pedimos, rogamos que o Senhor esteja sempre cuidando e fortalecendo a vida das nossas irmãs. Também adoramos ao Senhor pela vida do seu Jairo, da dona Jacira, por mais um ano que eles completam de casamento, 56 anos de casamento, graças ao Senhor. Nós adoramos ao teu nome. Clamamos que o Senhor esteja com a dona Jacira, com a sua saúde também, esse tempo que ela está reclusa, que o Senhor, ó Pai, esteja guardando, abençoando e trazendo a tua graça e a tua paz sobre a vida da tua serva e sobre o teu servo. Oramos gratos em o nome de Jesus. Amém e amém. Antes de entrarmos na nossa lição, nós estamos com uma votação. E essa votação, são 4 assuntos. O primeiro deles, essa revista, talvez você veja ao contrário, porque a minha câmera está frontal, né? Desafios da atualidade. Depois temos panorama bíblico do Antigo Testamento, panorama bíblico do Novo Testamento e, finalmente, revitalização. Esses 4 assuntos, um deles será o nosso próximo trimestre. Talvez você pense, mas nós iniciamos a votação semana passada. É verdade, nós iniciamos, mas não concluímos. Concluímos hoje. E vou já passar para você como está a votação dos assuntos. Primeiro, quem está mais votado por enquanto é o Desafios da Atualidade. Segundo assunto mais votado, panorama do Novo Testamento. Terceiro, empatado, revitalização e panorama do Antigo Testamento ou do Velho Testamento aqui, né? Então você ainda pode votar, você pode trocar seu voto. Talvez você diga, pensando bem, essa semana o Senhor acendeu uma lâmpada aqui em cima da minha cabeça e eu decidi mudar de assunto. Você pode mudar de assunto, você pode escolher um outro. Então, esses 4 assuntos eu falei a ordem de quem está sendo mais votado, mas eu digo para você, todos os assuntos serão bênção nesse tempo aqui de estudo que nós teremos. Então você pode ir mandando o seu voto aí também na live e nós vamos computar até o final. E hoje, né, já acertamos, e próxima aula nós já estaremos com um material novo já preparado, tá bom? Então conto com o seu voto, conto com a sua participação. Também nas nossas aulas você pode fazer perguntas. Eu tento deixar aberto o chat aqui na minha lateral e você pode mandando aí um bom dia, você pode ir mandando a sua pergunta, a sua dúvida. Talvez eu não consiga responder na hora, porque às vezes o assunto vai desviar muito, mas eu vou tentar responder, vou tentar que a gente mantenha pelo menos aí perto o assunto, tá bom? E você pode mandar então a sua pergunta, pode mandar seu comentário na live que nós estamos aqui juntos para participar. Você sabe que é prática, né? Eu faço um curso na área de psicanálise e na aula nós temos lá até para levantar a mãozinha virtual para fazer a pergunta. Aqui nós não temos a mãozinha virtual, mas nós temos a possibilidade de você colocar a sua pergunta, manda a pergunta ali, que eu vou tentar estar respondendo, às vezes um comentário que você acha que é pertinente, pode fazer, que nós estaremos juntos ali, tá bom? A lição que nós começamos na aula passada chama-se O que é revitalização da igreja? Então, o que é revitalização da igreja? Então, inicialmente,
nós, em 3 pontos, o primeiro falamos sobre a revitalização da igreja é operada pelo Senhor. Qual é a ideia desse primeiro bloco? A revitalização da igreja, se você relembrar também, nós falamos do texto de Ezequiel 37, onde ele tem a visão do vale de ossos secos. E quando ele tem essa visão do vale de ossos secos, ele vê realmente assim muitos ossos. E o Senhor começa a conversar com ele, e o Senhor agora começa a trazer vida àqueles ossos secos. Mas é curioso que o Senhor faz uma pergunta a ele: você acha que esses ossos podem ter vida? E Ezequiel poderia olhar para o Senhor e dizer: Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer. Mas Ezequiel ele não se atreve nem a dizer, ele diz assim: o Senhor é quem sabe. Sabe por que ele dá essa resposta? Porque ele sabe que Deus pode fazer todas as coisas, que está muito além daquilo, da complexidade que a sua mente pode responder. Por isso, quando nós olhamos para esse momento, Ezequiel está dizendo: olha, Senhor, o Senhor me dá a possibilidade de ver um Israel, ou o povo ali, aqueles ossos de uma multidão que estão mortos, secos, mortos. Mas ele diz: o Senhor é que ainda tem toda a autoridade, e do Senhor precisa vir o caminho para ser trilhado. Por isso ele diz: o Senhor é quem sabe. O Senhor, ele diz: eu sei que o Senhor tem todo o poder para mudar aquilo que eu estou vendo, mas ainda o Senhor é quem sabe. O primeiro passo é saber que é o Senhor que opera. É o Senhor que opera a transformação. Não é o nosso tanto, assim, o nosso realizar, mas é o nosso descansar dentro daquilo que Deus está realizando. Porque, por exemplo, nós podemos ver as necessidades, mas o Senhor vê a realidade que está por trás dela. Nós podemos até enxergar, vou pegar como exemplo aí a questão da pandemia, que é algo atual para nós. Nós podemos olhar para o noticiário e ver uma realidade a qual nós nos assustamos. Hospitais cheios, UTIs lotadas, as pessoas fazendo fila para fora do hospital, né, como São Paulo. E você diz: e agora? Mas ainda o Senhor é quem sabe. O Senhor é o único que pode operar uma transformação da realidade que nós estamos vivendo. Assim também dentro da igreja. Por exemplo, quando nós pensamos sobre o que nós podemos construir como igreja, por exemplo, nós organizamos vários trabalhos, por exemplo, a reunião de oração, a EBD, o culto. Nós podemos organizar esses 3 trabalhos que nós estamos trabalhando, redundância, né, de tanto trabalho, mas estamos atuando neste momento digital. Mas eu quero dizer para você que ainda assim Deus é quem opera a transformação da igreja e a revitalização. Quando Deus opera essa revitalização, as pessoas têm o desejo de estar assistindo a EBD, elas têm o desejo de crescer na palavra. Por exemplo, de manhã, num domingo de manhã, a pessoa precisa ter o desejo de adorar a Deus para levantar da cama, e hoje até nem levantar, né, dá para assistir deitado, mas acordar e se conectar na EBD e abrir sua Bíblia, acompanhar o texto e estar estudando a palavra. Ela precisa ter essa vontade, esse desejo. E de onde vem esse desejo? Vem do próprio Espírito de Deus que habita dentro do nosso coração. Porque se ele não for a nossa motivação, a nossa força motriz, nada do que nós fazemos faz sentido. Porque nós podemos realizar grandes obras, mas se o Espírito de Deus não nos guiar, nós realizamos apenas obras humanas. Mas quando o Espírito de Deus toca, nós enxergamos a necessidade além dos olhos. Nós enxergamos aquilo que Deus quer nos usar e realizar a obra dele. Por isso, às vezes pensamos: é pequenininho o que eu vou fazer. E Deus está dizendo: você não faz ideia como será grande, porque você está nas minhas mãos e através de você eu vou usar a sua vida como um canal de transformação.
E o segundo passo, a revitalização da igreja, é uma obra espiritual. E eu vou pegar dessa parte aqui, vou lendo a revista e nós vamos tomar daqui em diante, tá? Analisando atentamente o versículo 14 de Ezequiel 37, podemos perceber o caráter da obra de revitalização. Ela é essencialmente espiritual. Veja o que diz o verso: porei em vós o meu espírito. Veja só, o primeiro momento, ao ruá, ou seja, o sopro de Deus, para que haja a vida. Agora, nesse momento, Ezequiel vai dizer o seguinte, Deus vai dizer o seguinte a Ezequiel: porei em vós o meu espírito. E esse pôr em nós o Espírito de Deus, onde acontece isso? Quando Jesus ali opera o grande milagre naquela cruz, entregando sua própria vida, ressuscitando ao terceiro dia, vencendo a morte, e agora ele junto ao Pai. Quando você vai a Atos 2, agora temos a descida do Espírito Santo, onde o Espírito é derramado sobre todos. E agora, quando você olha para que Jesus disse que os verdadeiros, você vai até João 4, Jesus vai dizer, vai chegar o tempo que o Pai busca os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Então não vai mais ser num monte, não vão mais buscar a Deus, porque o Senhor habitará dentro deles. Então esse Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele passa a habitar a minha vida e a sua vida, quando nós temos um encontro com o Senhor. Por isso que nessa visão de Ezequiel, ele está dizendo agora, olha só, porém em vós o meu espírito. Essa compreensão é fundamental no processo de revitalização, pois muitos o confundem simplesmente com a busca de novas estruturas e formas de organização da igreja, ou seja, organização física. Pensar na revitalização apenas na perspectiva de mudanças estruturais e organizacionais é ficar na superficialidade, porque Deus está operando algo muito maior, deixando de atingir o cerne. Aliás, o processo de revitalização é o inverso. Ele acontece de dentro para fora, porque o Espírito Santo habita onde? Dentro de cada um de nós. Por isso que a transformação é de dentro para fora. Pega uma pessoa quando há uma conversão. A verdadeira conversão, a pessoa começa a abandonar velhos hábitos. E as pessoas começam a ver o físico. Então, por exemplo, a pessoa ela tinha um problema com bebida alcoólica. Ela abandona a bebida alcoólica. E as pessoas dizem, nossa, agora ele se converteu. E esse é o visual dos homens. O principal já ocorreu lá dentro. O Senhor tocou o seu coração dizendo, essa bebida não me agrada mais. Esse estilo de vida de que você passava embriagado, fugindo da realidade, esse não existe mais. Agora, o meu espírito começa a atuar, o Senhor vai dizer. Por isso há uma transformação que vai de dentro para fora. Aquele que roubava, ele deixa de roubar. Aquele que mentia, deixa de mentir. Aquele que fazia negócios escusos, ele deixa de fazer. E você diz, é porque agora as pessoas vão descobrir. Não, o Senhor vai tratando o coração nessa transformação. E a pessoa agora começa a experimentar a nova vida em Cristo. E ela começa a ter a alegria do Espírito Santo falando ao seu coração. As necessárias mudanças relativas a formatos acontecem de maneira quase automática, porque o Espírito está atuando dentro. Quando o esforço em prol da revitalização tem como fator de propulsão a motivação espiritual, como diz a palavra, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos, né? Nem por força nem por violência, tinha uma outra versão. Então não é a força que faz com que as pessoas mudem, é a oração, é o poder da oração. Por isso que a gente sempre fala, se eu quero falar de Jesus a uma pessoa, eu não vou lá conflitá-la inicialmente, eu vou na verdade orar para que o Espírito de Deus atue na vida dela, porque não vai ser o conflito
que vai ser a força transformadora. Eu posso ser a força convencedora. Por exemplo, como um time de futebol, eu posso discutir com o meu time é melhor, o outro diz o meu time é melhor. Né? Eu vou pegar aqui dois times, o Palmeiras e o São Paulo, ou o Palmeiras e o Corinthians, que são aí chamados rivais, e eles ficam se batendo, o meu é melhor, o meu é melhor. A realidade é que existem fases em que um time estará melhor, o outro estará melhor, mas no final das contas, nós notamos que eles se juntando com outros times no Brasil, eles formam a seleção brasileira que joga no mesmo sentido. Agora, quando você pega para discutir religião, muitas vezes há um conflito, eles vão se batendo, não, eu penso assim, que eu penso assado, e aí fica discutindo, mas será que é isso, será que é aquilo? Agora, quando o Espírito Santo atua, há uma transformação. Eu me lembro de muitos casos, mas eu me lembro de um caso que foi muito interessante. Um rapaz, ele tinha um amigo assim muito eloquente e ele queria falar de Jesus para esse amigo. E ele decidiu marcar um culto, num culto, era um culto de quarta-feira, e ele marcou com o amigo de ir a esse culto. E naquele culto começou a chover, aquele dia começou a chover, mas eles se encontraram e foram ao culto do mesmo jeito. Por causa da chuva, aí o pastor não pôde ir à igreja, porque ele ficou ilhado num lugar distante, e naquela noite era um diácono, que era um senhor muito simples, um sapateiro, e ele ficou encarregado então de trazer a palavra. E ele começou a pregar, e ele usava, e o rapaz que levou o seu amigo, que era assim, um rapaz muito eloquente, muito estudado, eles sentaram e aí o diácono começou a pregar, e o diácono usava palavras erradas, gaguejava na leitura, e o rapaz que era da igreja, ele começou a ficar incomodado, porque ele ficou pensando, nossa, logo hoje foi tão difícil trazer esse meu amigo à igreja, e a pessoa que está pregando, ela não está indo tão bem, assim, ela não fala bem, ela não lê assim tão bem, usa palavras erradas, e o amigo, aquele rapaz da igreja, ficou extremamente assim desconfortável. E quando acabou o culto, eles saíram da igreja e ele foi levando o amigo, acompanhando o amigo. Ele disse, me desculpe, porque hoje o pastor não veio. Ele começou a dar as desculpas, né, que aconteceu, que hoje quem pregou não pregou tão bem. Mas aquele amigo dele, tão eloquente, ele disse, não se preocupe com isso, porque hoje Deus falou ao meu coração de uma forma tremenda. E mais à frente, ele vai se tornar, esse rapaz eloquente, né? Ele vai se transformar em um pastor e um pregador da palavra, porque naquela noite, uma pessoa simples, sem tanto estudo, mas que estava nas mãos do Senhor, foi usada para alcançar aquele outro jovem. Então, muitas vezes a palavra do Senhor vai nos surpreendendo, porque nós achamos que nós temos que ser tudo certinho para convencer as pessoas que Cristo tem poder de transformar. Mas o Senhor está dizendo, não importa quem seja, desde que seja nas minhas mãos, eu transformo em ferramentas para alcançar outras pessoas. Assim Deus usa tanto pessoas eloquentes, pessoas mais simples, talvez sem estudos. Se você pegar a história da igreja, lá atrás, grande parte, muitos servos do Senhor quase não tinham estudo, mas foram eficazes e grandes professores de escola dominical, grandes pregadores da palavra do Senhor, porque eles colocaram os seus corações nas mãos do Senhor. Por isso, a transformação não é pela força, mas é pelo Espírito Santo. E quando eu e você colocamos as nossas vidas diante de Deus e deixamos Deus falar aos nossos corações, as outras coisas ficam secundárias, né? Por exemplo, às vezes muitas vezes na escola dominical mesmo, na igreja física, às vezes a gente olhava, tem pouca gente hoje, o estudo será que vai ser bom? Será que hoje não é o estudo, não é o professor que habitualmente dá aula?
Será que vai ser bom? Ele será bom quando o seu coração estiver na presença de Deus. Quanto mais o seu coração for um terreno fértil, o Senhor mais Ele vai jogar a sua semente e mais ela florescerá. E você será usado por Deus. Depois eu volto ainda neste usado por Deus. Em muitas comunidades, o esforço bem intencionado na busca de revitalização tem produzido desgaste e frustrações, porque está sendo na nossa força. Eu quero levar. E o Senhor está dizendo, calma, eu vou fazer na sua vida. Isso acontece exatamente pela falta de compreensão de que a revitalização é uma obra espiritual. Por isso que nós precisamos aumentar o número de pessoas em oração. Quando eu falo sobre a quarta-feira, de orarmos juntos, vamos orar, vamos ler a palavra, vamos crescer espiritualmente. E as outras coisas, elas vão acontecer automaticamente. Eu me lembro quando eu e a Nerinha, nós abrimos a escola, e aí eu combinei com ela o seguinte, você vai cuidar então da parte da secretaria e a parte financeira, e eu vou cuidar da parte didática e da estrutura de ensino. Aí fica mais fácil, você trabalha em uma área, eu trabalho em outra. Mas eu me lembro muito dessa pergunta que ela me fez. Ela disse, mas e se as pessoas chegarem e não estiver entrando dinheiro, como que eu vou fazer para pagar as contas, pagar? Eu disse, eu não me preocupo com isso. Porque eu falei, olha, se as pessoas estão entrando na sala e eu estou dando aula, eu tenho certeza que o dinheiro das mensalidades vão entrar aí na frente e você vai ter o dinheiro para pagar todas as coisas. Eu vou me preocupar se os alunos não entrarem na sala. Porque se eu não dou aula, eu sei que automaticamente ela não receberia para pagar as contas, as despesas. E à medida que os alunos iam fazendo aula, eu tinha certeza que ali na frente ela administraria assim com precisão. Por quê? Trabalhando em conjunto, uma coisa complementa a outra. Assim também, quando nós trabalhamos a área espiritual e a estrutural, física, Deus vai abrir a porta e vai prover. Porque espiritualmente nós precisamos estar, vou usar até a palavra revitalizados, ou seja, em sincronia com Deus em todo tempo. E o resto, e a estrutura da igreja, ela vai chegar, calma. E a necessidade, por exemplo, vai ter conta para pagar, a luz, vai ter as despesas do templo, não se preocupe, a despesa, o dinheiro vai chegar no tempo certo e na hora certa. Agora, nós precisamos de ser uma igreja que está sendo revitalizada e conectada espiritualmente com Deus. Quem anseia por revitalização precisa dobrar os joelhos e fazer da oração uma prioridade. Sem o fluir do Espírito nos corações, o esforço em torno da revitalização se transforma num trabalho pesado e inócuo, ou seja, a gente vai pensar na igreja como uma empresa, né? Não que ela não tenha necessidade de um gerenciamento, mas nós vamos querer que as pessoas sejam tão proativas e que elas produzam e elas alcancem metas, que as metas vão ficar acima até mesmo do que a palavra de Deus quer fazer. Nós conhecemos vários casos que existem tantas metas que a conversão, a transformação, ela passa a ser secundária, porque as metas estão acima, Deus está acima. As metas e as outras coisas, elas virão depois, elas serão alcançadas. É importante nós fazermos os nossos planos, buscarmos alcançar metas, mas desde que as metas e os planos, eles não ultrapassem o nosso serviço a Deus. Porque quando a religiosidade passa a ser o nosso Deus, alguma coisa está errada. Porque nós precisamos mais, lembra que eu usei o exemplo do time de futebol? Nós queremos mais defender a religião do que propriamente adorar ao Senhor. Que a pessoa falou mal da nossa igreja. Amém. Não tem problema ela falar mal da nossa igreja. Mas pastor, nós precisamos defender o Evangelho. Há muitos anos atrás, eu tinha essa mesma pergunta. Nós precisamos defender o Evangelho. E Deus falou muito claro ao meu coração. Ele é o Senhor. De quem é a igreja? Quem pertence à igreja? A Deus.
Então, quando alguém ofende a igreja, ofende a quem? Eu? Você? Não, ofende a Deus. E quem busca por justiça é o próprio Deus. Nós podemos dizer ao Senhor, Senhor, o que nós estamos vendo, isso nos desagrada, incomoda o nosso coração. Mas a igreja ainda é do Senhor. A igreja ainda é do Senhor. Eu não me lembro qual era o nome do pastor, mas quando eu estava no seminário, esse pastor ele estava passando um momento muito difícil com a igreja que ele estava, e ele estava orando, e ele estava dizendo, Senhor, a igreja, as pessoas murmuram muito, as pessoas fazem isso, as pessoas, elas são ingratas, elas não dão valor ao trabalho. E aí ele começou a falar tudo que ele tinha assim que ele encontrava que não era bom da igreja. E naquela oração ele foi falando. Aí quando ele estava falando, ele ouviu uma voz dizendo assim para ele, não fale mal da minha igreja. E ele parou, ele ficou quieto. E aí ele disse que ele falou, não, foi uma coisa que deu a impressão que eu ouvi. E ele voltou a orar, quando ele voltou a orar, e falando ainda com Deus sobre isso, ele ouviu de novo, não fale mal da minha igreja. Diz que ele ouviu por várias vezes, não fale mal da minha igreja. E ali ele compreendeu como pastor também, que mesmo a igreja que ele pastoreava, e que haviam grandes problemas, várias falhas, ainda assim a igreja é do Senhor. Mesmo pastoralmente, o pastor, como eu, não sou o dono da igreja, ainda pastor, o supremo pastor da igreja é Cristo. E é Cristo que vai trabalhar o coração da igreja. Porque se os nossos olhos estiverem nos homens, nós vamos sempre enxergar a falha, a ingratidão, mas quando os nossos olhos estão em Cristo, mesmo que hajam falhas, ingratidão, para você não vai ter nenhum efeito, porque você diz, olha, o meu coração está tão conectado em Deus que essa é uma questão sua com o próprio Deus. Mas eu me alegro em continuar te servindo, mesmo que você tenha essa forma até mesmo de ingratidão. Claro que você não vai dizer isso à pessoa, mas você continua servindo, continua servindo. Assim, nós pregamos mais o Evangelho até mesmo do que quando nós falamos, né? Porque quando nós vivenciamos o Evangelho, é diferente. As pessoas são tocadas, as pessoas são transformadas. E quando a comunidade de fé, ela se importa mais em orar, em buscar a Deus na palavra, essa palavra revelada, Santo Agostinho vai dizer que a palavra feriu o seu coração, ou seja, a palavra alcançou lá o mais profundo do seu ser, e as outras coisas passaram a ser secundárias. A estrutura passou a ser secundária, mas o servir a Deus, ou buscar a Deus em oração, buscar a Deus e agora começar a vivenciar o Evangelho a cada dia, passou a ser a primazia. E as outras coisas, elas vão acontecer automaticamente. E tem pessoas que me perguntam, pastor, qual o meu ministério? Eu digo, esse seu ministério, Deus vai revelar para você. Você pode hoje servir, por exemplo, na área da música, às vezes servir na área da diaconia, em muitas áreas na igreja você pode servir. Mas quero dizer para você que durante um tempo você pode servir nessas áreas, mas o momento que o Senhor for falando ao seu coração e você estiver conectado com Deus, agora o Senhor vai revelando para você a área que Ele quer te usar. Às vezes você está numa área e Deus está dizendo, eu quero te usar na área de missão. Você diz, mas será que Ele vai me mandar para a África? Não, Ele vai te mandar, na verdade, talvez para a sua casa, para o seu trabalho. Vai mandar você para casa para você fazer a diferença onde você está. Porque talvez lá a igreja não consegue adentrar, mas você já adentrou. São áreas que você pode chegar e falar de Jesus, o qual muitas vezes o pastor não pode chegar. Eu me lembro de um rapaz, uma vez ele disse para mim o seguinte, pastor, tem uma moça lá na faculdade da minha sala. E ele disse, olha, é o seguinte, eu tenho falado de Jesus para ela, e eu queria que você
assim, eu tenho preparado o terreno e tal, mas eu queria que você fosse lá orar com ela e falar de Jesus para ela. Eu disse para ele, legal, claro que eu vou. Ele falou assim, porque ó, aí a gente, porque ele falou assim, olha, eu sou muito novo na fé, e aí você vai converter ela. Eu disse para ele, olha, eu vou lá, vou orar com sua amiga, vou conversar com ela, talvez até fazer um discipulado com ela, mas eu vou dizer para você, você é que será usado por Deus para que a sua amiga seja transformada. Ele olhou para mim como que, como assim? Eu disse, porque você convive com ela 5 dias da semana na aula. Você vai ter todos os dias a oportunidade de falar e de expressar o amor de Jesus junto com ela. Eu posso ir lá, posso marcar até um discipulado com ela, vou ter um trecho curto do momento na semana com ela em oração, mas você tem a grande oportunidade de todos os dias falar de Jesus para ela e mostrar como ele transformou o seu coração. E assim, essa menina, ele entendeu que essa menina agora, acima da função pastoral, ele tinha também como missionário agora, como uma oportunidade de falar de Jesus para a sua amiga. Então Deus abre possibilidades as quais nós não entendemos, mas depois, com a compreensão da oração e da palavra, nós vamos entender. Eu não posso sentar na sala de aula com ele todo dia, mas ele pode. Ele pode sentar ao lado dela e conversar sobre a palavra de Deus todos os dias com ela. E ele pode alcançar áreas que eu não chego, mas que ele pode chegar e ser um instrumento de Deus. Porque quem está revitalizando a obra espiritual é o próprio Deus. E nós podemos ser um instrumento nessa área. Muitos têm se sacrificado pela revitalização da igreja. Em muitas comunidades a tensão se estabelece, porém a palavra de Deus adverte: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito, a gente já sabe, quebrantado, um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Salmos 51, 17 e 18. No processo de revitalização, muitas vezes queremos derrubar e edificar muros, mas na verdade essa tarefa é do Senhor. Cabe a nós apresentar a Deus corações compungidos e contritos. É por aí que começa a revitalização. É por aí que começa então a revitalização. Terceiro, a revitalização da igreja promove triunfo da vida. Há uma redundância nesse título, mas o objetivo é enfatizar a realidade da vida promovida entre o povo de Deus quanto a revitalização se torna uma realidade. Esta é a promessa do Senhor. Porém em vós o que é o meu espírito e vivereis. A palavra vivereis merece especial atenção, pois ela sintetiza o projeto de Deus para a igreja e em contraposição à sentença anunciada em Gênesis 2,17 como sequência do pecado. Quando você vê aqui o autor falando, ele diz assim: porém em vós o meu espírito e vivereis. E a palavra vivereis está dizendo, olha, não sou eu mais que vou estar atuando e fazendo, você vai ter essa oportunidade através da atuação do meu Espírito na sua vida. Bom dia, Fabão, meu velho amigo. Então, é o Espírito de Deus que vai atuar através da sua vida, através do seu coração. A missão de Jesus consiste em restituir a vida roubada pelo pecado. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Esse texto está em João 10:10. Então essa mesma palavra que o Senhor diz, eu vim para que tenham vida, e a vida agora em abundância. Que vida é essa? Para que eu aproveite, desfrute, vá lá para os resorts e vou tentar viver o máximo, extrair da vida? Não, é para que você viva a sua realidade e agora, onde você passar, você expresse ou você exale o bom perfume de Cristo.
Agora faz sentido o que Paulo está dizendo, o que é o bom perfume de Cristo é onde o cristão passa, mas quando nós passamos um perfume, nós não precisamos falar nada, não é verdade? Você passa num lugar, alguém vai dizer, nossa, onde vai hoje? Está tão cheiroso, tão cheirosa, né? E você diz, não, é o meu perfume que eu ganhei de aniversário. Ou então, é o perfume que eu guardo lá do boticário. Ou então, o meu perfume importado. E aí você passa o seu perfume especial. Eu tenho um perfume que eu guardo com muito carinho. Eu ganhei já há muitos anos. Olha, deixa eu pensar aqui, viu? Eu acho que eu ganhei já faz uns 4 anos. 4 anos que eu ganhei esse perfume. É um perfume que eu uso ele bem pouquinho. Então eu uso assim esporadicamente. Eu ganhei do meu pai e eu já tinha muito carinho por esse perfume. E quando ele me deu, ele até brincou comigo. Ó, usa pouco, porque esse foi bem caro, né? Ele brincou. Mas quando eu passo esse perfume, né? Agora com a partida dele, ainda assim, toda vez eu me lembro dele, assim, com o carinho que ele me deu, aquele perfume. Mas o perfume eu uso um pouco e uso às vezes uso uma vez por semana, às vezes 2 semanas. Eu uso esporadicamente, eu vou guardando, mas quando eu passo aquele perfume, aí sempre alguém está fazendo um comentário, nossa, esse cheiro, ou aquele cheiro, porque o perfume ele começa, sem que eu diga nada, ele começa agora a fazer a diferença onde nós estamos. Assim, quando nós exalamos a Cristo, as pessoas começam a sentir-se constrangidas e você nem entende por quê. E às vezes as pessoas querem conversar com você, não sei, mas hoje me deu, eu precisava conversar com alguém e eu queria conversar com você. Talvez você pense, como eu sou especial, como eu sou bom. Ou agora o servo ele vai dizer, amém, eu estou aqui. Fala que eu sei que Deus tem uma palavra a você. E às vezes a pessoa senta lá, às vezes até mesmo um assunto superficial, de repente você faz uma pergunta, ela vai aprofundando e começa a falar da sua alma e você começa a ser um instrumento de Deus, porque o bom perfume ele vai alcançando quem está ao lado e você, quando está com sua vida nas mãos do Senhor, passa a ser esse bom perfume. A igreja é um lugar de vida, mas como veremos nessa série de estudo bíblico, há diversos fatores que podem acabar sufocando a vida, levando pessoas da comunidade inteira à morte. É por isso que a revitalização precisa ser buscada e promovida. E aqui um ponto principal, Jesus é a vida, o Evangelho é a vida, a igreja tem de ser lugar de vida. Então, se nós cremos que Jesus é a vida, que o Evangelho traz vida, então a igreja precisa exalar vida. Você como igreja, eu como igreja, precisamos exalar vida. Na série, não seria um exagero afirmar que há comunidades hoje que se transformaram num verdadeiro vale de ossos secos, como descrito em Ezequiel. Enquanto é tempo, precisamos identificar quais são os sintomas de mortes presentes em nossas comunidades, abrindo-nos para a ação vivificadora operada pelo Senhor através do Espírito. Em Efésios 5,14 encontramos a seguinte palavra de despertamento espiritual: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E Cristo te iluminará. A revitalização é uma necessidade urgente, por isso devemos fazer a oração do poeta sacro, dizendo: fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador, dá-lhe tua plena graça, ó renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. É o hino vivifica, né? Eu quero concluir a nossa lição de hoje sobre a revitalização. Na semana que vem, provavelmente, a gente comece o estudo definitivo da nossa revista. Esse foi a lição número 1.
dessa série, que é a revitalização da igreja. Não sei se nós vamos continuar agora, nesse primeiro momento, com esse estudo, mas nós vamos a partir da votação. Então, lembrando aí, vou voltar aqui no meu merchan rápido. Revitalização da igreja, panorama do Novo Testamento, panorama do Antigo Testamento e desafios da atualidade. Então você pode votar e você pode escolher qual tema você gostaria de estudar. Hoje nós fizemos a primeira lição desse revitalização, e se esta revista ficar à frente, nós vamos fazer ela completa, tá bom? Mas o que eu queria deixar mais assim ao seu coração, ao meu coração, de estarmos em oração, buscando a Deus e buscando essa revitalização do nosso coração. Busque a Deus em oração, diga ao Senhor, assim como o salmista Davi vai dizer: som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Vai lá no Salmo 139, Salmo 51 e vê a forma de quebrantamento da vida de Davi. Quando Davi diz: ao Senhor cabe a transformação, o perdão. Muitas áreas que nós muitas vezes fechamos e não deixamos Deus trabalhar. E o Senhor diz: tudo bem, eu vou de novo. Até que o Senhor fala: agora eu vou transformar nessa área. Nós precisamos abrir os nossos corações e crescermos na maturidade espiritual. Então a maturidade, ela vem de quê? De ler a Bíblia? Não. Ela vem da intimidade com Deus. Conheço muitas pessoas que dizem para mim que já leu a Bíblia muitas vezes, mas não conhecem e não praticam o amor de Deus. Mas em contrapartida, conheço pessoas que leram, não sei se leu por completo a Bíblia inteira, mas que expressam a cada dia o amor de Deus. Porque quanto mais lemos a palavra, e quanto mais oramos, mas principalmente quanto mais nos relacionamos com Deus, maior é a revitalização que Deus faz na minha e na sua vida. Precisamos ser uma igreja que olha para Deus e diz: Senhor, eis aqui o teu servo e a tua serva, nos envia, usa a minha vida, tira de mim toda a crítica da estrutura, toda a visão de estrutura. Eu quero ser um servo do Senhor, uma serva do Senhor, o qual quer crescer espiritualmente na maturidade espiritual para exaltar o teu santo nome. Amém? Vamos orar? A Geni pediu para reforçar o aviso para as ofertas lá do Toque de Amor, que é para estar procurando ela até terça-feira. Alimento, roupa. Ok. Então a nossa presidente da SAF, a Geni, pediu para reforçar as nossas doações para a ONG Toque de Amor. A ONG está passando por várias necessidades. Então você pode doar alimento, você pode doar mantimentos, roupas, ou então você pode entrar até em contato com a nossa irmã Geni e ver, para que a gente não, às vezes, repete um item. Então você pode ver com ela qual a necessidade, ou então com a tia Dalva, você pode ver com elas qual a necessidade, para que nós estejamos nos mobilizando e fazendo uma doação. Nós faremos uma doação uma vez por mês. Então essa doação nós vamos arrecadar de terça-feira agora, estará sendo levado até essa ONG Toque de Amor, e você pode ser um instrumento de Deus. Olha que bênção. Às vezes um pouquinho que você tira da sua despensa, às vezes roupas que estão lá guardadas, que você gosta, você acha bonita, mas que você não utiliza. Você pode dizer: Senhor, obrigado porque essa roupa me serviu tanto tempo e agora vai poder servir outra pessoa. E você pode abrir o seu coração, o seu guarda-roupa, a sua despensa para servir também ao Senhor e abençoar outras pessoas que estão passando por necessidade também. Que Deus abençoe sua vida. Bom dia, irmão Lauro, Deus abençoe sua vida. Então, o contato da Geni você pode pegar aqui na live. Eu vou pedir até para a Geni, querida, manda seu número na live do WhatsApp. Se você quiser, você pode mandar pelo grupo também da igreja, você pode se inscrever por lá. Eu creio que a Geni vai estar conectada e já vai te responder. Você pode mandar em particular
Mas o mais importante, abra o seu coração. Lembra da lição de hoje sobre a revitalização? Talvez esta manhã o Senhor já comece a revitalização trabalhando aquilo que você tem se apegado e que você pode abrir a despensa e na abundância que o Senhor já te deu, dividir com o outro. Amém? Que Deus te abençoe muito. Aí, já está na live aqui o número da nossa irmã Geni, você pode entrar em contato com ela. Se você não assistiu a live, entrou agora, depois de um tempo, não tem problema, entre em contato com a nossa irmã Geni e a sua doação será muito bem-vinda. Vamos orar encerrando e agradecendo a Deus pela nossa EBD Home. Obrigado, Pai, por esta manhã tão gostosa. Obrigado porque o Senhor tem sido nossa fortaleza e nós queremos experimentar dessa revitalização. E sabemos que não é pela força, não é pela violência, mas é uma ação do Espírito do Senhor dentro de cada um de nós. E nós queremos crescer na maturidade espiritual para que sejamos servos e servas segundo o teu coração, para que esse mundo sinta o bom perfume de Cristo exalado pelos teus servos também. Nós oramos gratos, ó Pai, por cada um que estará contribuindo também para essa ONG Toque de Amor, que desde já o Senhor abençoe, abre portas também, que esta forma de doar-se, de entregar também todas as nossas ofertas ao Senhor, seja uma forma de amar ao próximo, de expressão amar ao nosso próximo. É a nossa oração gratos, pedindo a tua bênção sobre cada irmão que entrou na live, que entrará na live, que a bênção do Senhor esteja sobre as famílias, em nome de Jesus. Amém. Um excelente domingo para você, que Deus abençoe. E nós cantamos no começo, a música Hoje é Tempo de Louvar a Deus. E eu vou terminar cantando ele novamente. Hoje é tempo de louvar a Deus. Em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá esse lugar. Vem louvar as mulheres, ó homens, vem louvar, mulher, vem louvar, vem louvar. Amém. Deus abençoe muito a sua vida. Fica com Deus. Um grande abraço a toda a sua família. Você que vai almoçar em casa, você que vai almoçar na casa de um visitante. Que Deus abençoe muito a sua vida e até a noite. Espero você.